direto do Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Rocha, falando diretamente de Ottawa, e eu tenho cara de qualquer coisa e qualquer coisa que me acharem. Eu sou o Berg, falando aqui de Quebec e de boca fechada, cara até que salva. Eu sou a Andrea, tô falando de Vancouver e eu sou mais um cachorro vira-lata. Olha só, foi longe aí essa aí. É isso aí, hoje a gente tá falando um tema interessantíssimo que diz respeito a todo mundo. No dia de hoje nós estamos falando sobre tenho cara de imigrante ou você. Na verdade, o que é que isso representa quando você aportar aqui, né? Aportar foi bonito, hein, cara? Parabéns pelo uso da palavra aportar. Tá vendo só? Parabéns. Vamos discutir nesse programa o que significa você não ter cara de canadense chegando no Canadá. Isso muda alguma coisa? Isso significa alguma coisa? A gente vai discutir tudo isso daqui a pouquinho. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/inglês and let's speak English, my friend. Então, você tem cara de imigrante? Você tem cara... Você tem cara de imigrante, Berg? Sua abertura foi enigmática. Eu tenho cara, pra começar, eu tenho cara de índio, né? Alguns dizem que eu tenho cara de japonês. Já perguntaram até se eu era seu irmão, você lembra disso, né? Danou-se, porque a única coisa que as pessoas dizem é que eu não tenho cara é de japonês. E, sim, eu tenho cara de imigrante e não dá pra saber que não, né? Eu já vi gente falando, veio comentar comigo, não, aquele que leva japonês, não sei o que. Eu falei, massa, não, o Berg. Tá vendo só? Esses olhinhos puxados enganam. Não tem jeito, cara. Já me chamaram de indiano, mexicano, colombiano, vietnamita, mexicano. Japonês é a última coisa que alguém diz. Aí o duro mesmo é quando o cara descobre minha origem, ele fala, não, mas você tem cara de japonês. Eu falei, deixa de ser mentiroso. Aí a pessoa se conserta, tá querendo sair pela tangente, né? Então, o tema do programa começou de um Drops que a gente gravou falando sobre minorias étnicas, minorias visíveis. Na verdade, sobre minorias étnicas. Eu saí pesquisando sobre minorias visíveis. Eu te fiz companhia. Exatamente. Então, só pra gente começar, né? Quando a gente falou de minoria étnica no Drops, né? A gente começou dizendo que minoria visível... Olha só, vou começar a gente falando de outra, né? Minoria visível concerne, né? Tende mais para as pessoas de cor escura, pessoal negro, também gente que é asiático e algumas comunidades que você olha na cara e você sabe que eles não vão ser nunca locais, a não ser que estejam nos seus países, né? É fácil você dizer que eles não são, no caso do Canadá aqui, não são canadenses. Tá estampado na cara, né? Tá estampado na cara. Então, uma pessoa de cor escura, mesmo que ela tenha sido nascida aqui no Canadá, ela é filha de alguém que veio de uma família, de uma origem que não era daqui. Também exclui o pessoal índio, né? O pessoal aborígene, será que eu posso dizer assim, né? A aborígene funciona. Eles falam First Nations aqui, né? Exato, pessoal das primeiras nações, como no caso do Brasil, galera que já estava aqui. Então, se você não faz parte de minoria visível, ou seja, não é asiático, nem negro, nessas coisas todas, e você não é índio, então você entra nessa outra, e você também não é canadense, obviamente, você entra nessa outra categoria que é a de minoria étnica. E eu comentei no Drops que em alguns casos, pelo menos aqui no Quebec, por exemplo, existem algum sistema de cota ou alguma coisa assim, principalmente para o governo,
para tentar significar que você não é canadense, para tentar dar um certo apoio à imigração, né? Especialmente também aqui no Quebec, porque Quebec não é, pelo fato de ser francês, não é o local mais privilegiado em termos de imigração. Apesar de ter um sistema de imigração que é bem bacana e uma província que tem bastante apoio ao imigrante, talvez até mais que muitas outras províncias aqui, mas você acaba, de qualquer maneira, sendo imigrante, taxado desse jeito. Então, o pessoal acaba escolhendo o lado inglês, principalmente, para ir morar. Então, o governo tenta dar esse tipo de incentivo por aqui. Eu queria complementar só a tua descrição com um troço que eu achei no site do governo do Canadá. A definição deles de minoria visível, minoria visível, são pessoas que não são aborígenes, não são caucasianos ou não brancos. Então, isso inclui, de acordo com eles, quem é do sul da Ásia, chineses, negros, filipinos, latino-americanos, árabes, quem é do sudeste asiático, do oeste asiático, coreanos e japoneses. Eu achei interessante incluírem esses dois grupos especificamente. Eu falo coreano e japonês porque é como se não se encaixasse no resto da Ásia. E eu achei curioso também esse lance deles excluírem os aborígenes, os nativos americanos como minoria visível, porque é visível, né? É um traço característico, né? Não tem como. Mas talvez porque o governo tenha ações diferenciadas e próprias destinadas a esse povo, né? Eles têm... É verdade. Né? Então talvez seja uma maneira de segmentar, né, o auxílio. Porque, na verdade, assim, o Berg falou que lá no Quebec tem as ações voltadas para os imigrantes e tal. Então, para os First Nations, eles têm outras ações diferenciadas, né? Agora, aqui, eu particularmente não conheço e não me lembro de ações voltadas ao restante, assim, a minoria étnica dos imigrantes, assim, que não sejam aborígenes, por exemplo, entendeu? Uhum. Eu não conheço, ou eu tô muito mal informada, mas do que eu já pesquisei, eu nunca vi. Tanto é que, bom, vamos dizer que até tem, gente, assim, quando você chega aqui no Canadá e você quer procurar trabalho, eles têm, sim, várias ações voltadas para os imigrantes em termos de recolocação e de se ajudar a se integrar à cultura local e tudo. Tem, isso é fato, mas eu acabo me sentindo excluída disso porque eu ainda não sou vista como imigrante para eles, né? Eu tenho um work permit e aí quando você vai nas agências do governo buscar ajuda, assistência não, é consultoria, para te ajudar a procurar um trabalho e se recolocar no mercado e aprender sobre o mercado de trabalho canadense, como se preparar para as entrevistas e tudo. Todos os programas, com exceção do programa que eu fui em Toronto, mas todos os outros programas oferecidos pelo governo que eu conheço são voltados para PR. Eles não são voltados para as pessoas que vêm para cá trabalhar e estudar como a gente vem, sabe? Porque você tem um status temporário, né? Você tem, mas é fato, é público e notório que o governo canadense quer que as pessoas venham para cá para estudar, para trabalhar, para depois tornarem-se imigrantes. Esse é o imigrante mais desejado, é o perfil de imigração mais desejado pelo governo canadense. Quer dizer, só que na hora de te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho, quando você chega aqui com visto de trabalho ou com Open Work Permit, porque um Closed Work Permit você vai vir já com LMIA, com visto de trabalho do Brasil, se você vier já, tiver essa sorte de conseguir um trabalho no Canadá, estando ainda no Brasil, você não tem esse tipo de problema. Mas as pessoas que vêm como a gente, vem um casal para estudar e o outro vai procurar emprego, tem o Open Work Permit, essa pessoa não tem nenhuma assistência do governo em termos de procurar trabalho, você entendeu? Então, daí eu acabo sendo assim, me sentindo, eu sou uma minoria, mas eu ainda não sou, na verdade eu não sou nada, embora o governo ainda queira que eu imigre, porque a gente tem um perfil que é desejado pelo governo canadense, entendeu? Essa é uma minoria da minoria. Por isso ela é deixada de lado, né? Eu acho interessante esse lance que você falou do Canadá, é uma tremenda sacanagem realmente de não dar
essa abertura, porque como tu falaste, Berg, eu sei que no Quebec tem projetos do governo provincial que dão abertura, principalmente para o governo, para quem é de minorias, mas existem programas do governo federal também que eles... eu esqueci a palavra, mas é algo tipo... beneficiam empresas que dão prioridade em contratar quem é minoria visível ou mulher ou First Nation com problemas de... como é que é? Handicapped. Yeah, disabled people. Pessoas com dificuldade... necessidades especiais. Isso É sacanagem esse lance que tu falaste agora, que o governo limita isso daí a quem é PR ou cidadão, porque eu concordo contigo. O cara que tá aqui com work permit, ele já vem pensando nesse sentido de querer ficar, né? Na grande maioria dos casos. Mas o problema é o sentido, né? Como eles têm que criar uma lei, né? O pensando é muito subjetivo ainda, né? Quando você é residente permanente, né? PR, como você estava falando, quando você é residente permanente, o governo tem uma certa certeza, né? Que você vai ficar. Né? Assim, as suas chances são bem maiores. Quando você vem para estudar, né, você normalmente tem aquela coisa de... tem muita gente que vem fazer mestrado e volta. Então, assim, o governo não pode afirmar, óbvio que a grande maioria que vem tem essa ideia, né? Aliás, hoje está sendo o mecanismo, talvez até mude no conceito do governo daqui a alguns anos. Isso, eles demoram às vezes um pouco para reagir. Tem essa diferença ainda. Mas, Berg, uma pessoa que vem um casal, um vai estudar, outro vai trabalhar. Eu digo assim, única e exclusivamente daquela assessoria, que tem várias agências do governo que dão assessoria para quem está procurando emprego, se der essa oportunidade, der um auxílio para essa pessoa que está procurando emprego, falar, não, a gente atende também quem tem work permit, como o Career Foundation em Toronto faz isso, tanto é que eu fui lá e eu tive a assessoria deles e foi fundamental para todo o meu processo de procurar trabalho. Mas os outros órgãos não dão. Então, assim, você está ajudando a movimentar a economia, você está inserindo uma pessoa no mercado de trabalho que vai pagar impostos, que vai consumir, entendeu? Então, é uma coisa que traz benefícios para o governo também. Então, eu acho que o governo podia pensar nessa minoria da minoria também, né? Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia mais segura e tranquila por menos de $1 por dia. Incrível, não? Seguro viagem do Canadá Agora e Energia Finances. Sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com/seguro viagem e contrate o seu. Imagina que você está lá no seu país e que você, né, é igual a todo mundo, fala a mesma língua, todo mundo se parece, todo mundo tem os mesmos hábitos, tudo é muito bonitinho, todo mundo sabe como as coisas funcionam. E aí você decide, vou morar no Canadá, e você faz o processo, tal, pouco importa qual deles você conseguiu, e aí você chegou aqui, aportou, como eu falei agora há pouco, e aí você é diferente, né? Você não tem a cara dos caras, tá na sua cara, como a gente falou, né? Tem um cara de imigrante, tá na sua cara que você não é dali. Você não precisa nem abrir a boca pro cara saber que você não é dali, né? Então, se você abrir a boca, fica pior ainda, porque o cara sabe pelo sotaque que você não é, né? Mas, né, contudo, entretanto, todavia, você vai começar a, não vou dizer sofrer, mas a passar por algumas situações em que você vai achar estranho e vai se perguntar por que as coisas são daquele jeito, né? Que não é do jeito que você estava acostumado, mas é que é você que está no mundo dos outros, né? Eu acho que eu me incluo naquelas pessoas que não tá muito na cara que eu sou imigrante, porque eu nem sei direito onde que eu me enquadro nesse negócio aí das minorias visíveis da definição do governo, porque eles falam a minoria visível e fala, né, dos Latin American, latino-americano, só que eu não tenho um cara assim de latino-americano, eu sou brasileira, mas meus avós do lado da mãe eram
italianos, do outro lado eram portugueses, e a minha cara é uma cara muito do lado italiano, assim, do lado mais europeu. Então, já ouvi muita gente falar assim pra mim aqui, né, que eu pareço de qualquer lugar, menos do Brasil, né? Você até comentou que brasileiro tem muito isso, né? A gente pode ter uma cara de que parece ser de qualquer lugar, né? É difícil você dizer que brasileiro é brasileiro, porque eles não reconhecem muito, né? E outra coisa, né? Aqui no Canadá especificamente, o pessoal tem muito contato com as comunidades hispanofônicas e com o europeu em geral. Então, assim, regra geral, se você vê um russo falando, você não sabe se ele é russo necessariamente, mas você sabe que é daquelas bandas de lá, né? Uhum. Se você vê um asiático, os outros, a gente, assim, quem tem cara de gringo não dá pra dizer nada. Mas se você vê, já tá na cara, né? Como diz a questão. Mas quando você pega, por exemplo, o pessoal falando português, que não é uma língua tão falada aqui no Canadá, eles ficam meio sem saber que língua é, da onde vem, por quê, entendeu? Você fica meio perdido e prova que você realmente é minoria, você não faz parte da coisa. Esse lance que tu falaste, André, depende do lugar onde tu preenche, assim, para poder se enquadrar. Tipo, se tu estiver preenchendo formulários, em geral, eles vão... O que eu vi até hoje é, tipo, você consegue especificar de que país, de quais grupos você se identifica. Uhum. Agora, tem outros casos que... A minha esposa, inclusive, já teve que preencher um desses, onde eles perguntam assim... você se identifica como uma minoria visível do Canadá. Aí você cair nesse daí, danou-se, cara. Porque, pela definição, realmente, tu não te enquadra como minoria visível. Não, visível não. Visível não pode ser de jeito nenhum. Você não pode marcar... Se você não... Basicamente, se você não é negro nem asiático, você não marca minoria visível. Isso aí não tem como. Não, mas Massaro, Berg, mas ele fala aqui, ó, Visible Minority Population contains following groups. Aí ele fala Latin American. Então, só que o que é a definição do latino-americano? É o que a gente define no Brasil como pardo. Exato, que são mais aqueles povos ali da Colômbia, É o caboclo, é o cara que tem cara de caboclo, né? Exato, você sabe pela cara que ele é hispanofônico. Você olha assim, você mais ou menos colombiano, mexicano, peruano, equatoriano, boliviano, são meio parecidas as populações. Então você consegue identificar eles como latinos, como a gente mesmo sabe. Você não precisa ouvir, né? Você olha assim, aí, aquela galera ali vem de uma dessas bandas, entendeu? Não tem como. Mas eu tava dizendo, você falou de preencher o formulário, Massaro, tem uma coisa interessante aí, né? Que começa, é o seu nome, né? Quando você põe um nome diferente, né, dos daqui, né, das famílias locais, automaticamente você já está dizendo para alguém, ó, não sou daqui, preste atenção em mim. De bom ou de ruim, eu não sei, mas preste atenção em mim, né? Mas eu acho que esse lance do nome já é uma bagunça mesmo com eles, cara. Porque, tipo, eu tenho vários colegas no trabalho... Vários não, tenho 3 colegas no trabalho que eles são franco-ontarianos. Então eles têm sobrenome tipo Gagné, Boucher e... Esqueci qual é o nome do outro. Nenhum deles... Eles são minoria do lado inglês, né? Só que nenhum dos 3 fala em francês, cara. Então, tipo, eles falam assim... Seja parte do pressuposto que eles falam francês por causa do sobrenome. Eles dizem, cara, nem começa a falar francês que eu não entendo porra nenhuma do que eles falam. Então, eu acho uma bagunça mesmo com isso. E meu vizinho, o sobrenome dele é Cheng. É chinês, né? Só que ele não fala um puto de chinês. Ele não sabe nada. Ele diz, o nome dele é John. Ele diz, cara, me chame por John, porque eu não tenho nada a ver dessa história. Ah, cara, mas ó, pegando o inverso disso, você vai também pro outro lado, né? Por exemplo, meus filhos são nascidos aqui, né? Eles não têm sotaque nenhum quando fala, tudo. Mas a cara e o nome são... brasileiros. Não tem como, entendeu? Ele é diferente, sabe? Só que ambos falam francês e inglês na boa. Eles falam sem sotaque na boa, mas... eles vão arrastar isso pro resto da vida e ainda vai complicar mais quando eles se juntarem com alguém, se tiverem filhos, e que no filho eles forem misturar os nomes com pouco importa qual vai ser a outra comunidade se não for brasileiro, né? Uma coisa que eu posso dizer é eu dou as boas-vindas aos seus filhos à minha vida. Porque eu cresci assim, cara, porque eu tenho essa cara indefinida. Então, no Brasil, ou me chamavam de caboclo ou era de japonês. No Japão, me chamam de qualquer coisa menos de japonês.
E você não tem um lugar, cara. Porque as pessoas vão olhar pra tua cara assim, não sabe o que tu é, mas tu começa a falar e fala, caralho, você... eu vejo que você fala a minha língua, mas você não parece comigo. Eu não sei quem é você. É meio sem identidade, né? E é o mesmo caso que eu citei desses meus amigos aí. Os caras falam... A primeira coisa que eu comecei, quando eu vi o sobrenome deles, eu falei um salut. E os caras, não, pare. Não, assim, da vida a gente nunca pode dizer, mas imagine que meu filho casa com, sei lá, com uma chinesa, sabe? Sim. Aí vai ser sei lá, um João Cheng dos Santos, sabe? Isso vai ser muito bonito de ver. Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é: vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática. aprenderfrancesagora.com, porque na prática a teoria é outra. A plus. A gente acaba sendo uma minoria o tempo todo, mesmo quando não tá na cara, né? Porque aí, que nem eu, assim, abre a boca, quando eles me olham, eles não sabem se eu sou daqui ou se eu não sou daqui. Eles até às vezes percebem que eu sou de algum outro lugar, né? Por isso até que eu falei assim que eu sou vira-lata, porque eu não tenho pedigree, né? Meu sangue é todo misturado. Então, eu sou um cachorro vira-lata. E eu sempre brincava isso, eu falava que o Adriano tem pedigree, né? Que o sangue dele é tudo japonês, mas o meu não. O meu sempre foi um de cachorro vira-lata. Mas porque é tudo questão de aparência mesmo, né? No caso isso aí é bem como a gente falou, cara de imigrante, tá na cara. No teu caso, dá pra enganar, porque você tem um traço europeu. Então, parece um pouco com eles aqui. Então, fica mais fácil. Só até eu abrir a boca, né? Exato. E tem a questão, quer ver outra questão interessante? É a percepção que homens e mulheres têm do estrangeiro, né? Da pessoa de outra cara. Por exemplo, eu já ouvi muito falar aqui que alguns canadenses, eles gostam de se relacionar com mulheres latinas, pouco importa brasileira ou hispanofone, pouco importa, porque os latinos têm aquela coisa de, entre aspas, submissão. E aí eles conseguem controlar bem a mulher e se dar bem pra mulher fazer tudo pra eles ficarem de boa. Como que é? Repete isso aí que eu não entendeu? E isso você identifica na coisa que a canadense não tem. A mulher latina. Porque ela tá mais acostumada com esse machismo exacerbado que existe nos países de origem latina. Tá mais voltada pra família e tem aquela... Então, tipo, o cara tem um filho, né? Com uma latina, ela que vai cuidar, entendeu? E ele tá na boa fazendo a vida dele. Eu já vi muito acontecer isso. E por outro lado, acontece ao contrário também, né? As mulheres dizem assim, tô cansado dos canadenses, eles são ruins porque só pensam em si, então eu vou atrás de homens de outras nacionalidades, como por exemplo, os latinos, porque esse em tese tem esse costume mais de viver em modo de família. E aí tem um relacionamento que poderia parecer ser mais amigável, vamos dizer assim. Não sei se eu concordo muito com isso aí não, viu? Os meus amigos latinos, brasileiros aqui, têm muita dificuldade de se relacionar com mulheres daqui. Justamente porque elas são muito independentes, elas querem as coisas assim, é a vida delas, a carreira delas, o trabalho delas. Elas não estão muito... Elas até querem casar, mas acontece que o homem latino tem muito mais forte esse negócio do machismo do que o homem canadense. Então, assim, os meus amigos têm a dificuldade, tem a questão do assédio, né? Daquela coisa que a gente já comentou em outros programas, de como é o approach de um homem brasileiro ou de um homem latino para uma mulher. Um dia eu saí com uma amiga... Como uma amiga minha comentou comigo que ela foi sair com um mexicano
E o mexicano, ela falou assim, aquele jeito de latino, né, André? Mãos para todos os lados. Entendeu? O cara já vem com mãos para todos os lados. Então, assim, e, cara, ela é brasileira, ela sabe como é que um latino funciona. Uma mulher canadense não aceita essas mãos para todos os lados, entendeu? Essas mãos para todos os lados podem acabar na cadeia. Sim. Entendeu? Entendi. Então, eu não acho que, assim, que as mulheres locais vão gostar, assim, de homens latinos ou mesmo assim, de homens árabes, né, que tem uma cultura também mais machista, assim, e de maior submissão da mulher lá naqueles países. Então, eu acho que para a mulher canadense é muito difícil se relacionar com esses homens. Acaba que o que eu escuto dos meus amigos, as mulheres canadenses são loucas. É isso que eu escuto deles. Não, os homens têm realmente, os homens assim, latinos têm dificuldade. Eu não sou contra essa tua ideia, mas eu já ouvi de mulheres daqui que se relacionaram com alguém de uma outra nacionalidade, seja africano, seja latino, seja de algum outro, fala assim, nunca mais que eu volto com um canadense. Tipo assim, é muito melhor, muito mais fácil com essas outras comunidades, entendeu? Que interessante isso. Olha, eu não consigo falar por todas, eu não consigo falar por nenhuma, na verdade. Aqui em Ottawa, eu já vi várias mulheres que são canadenses que acabaram casando com caras que são... eu vou errar na definição disso daqui, mas digamos que veio do Oriente Médio. Oriente Médio. Pelo menos 3 delas, as 3 que eu conheço, na verdade, elas se casaram com o marido e viraram muçulmanas, de usar véu na cabeça e tal. Nossa, que interessante isso. Cara, eu achei bem interessante, porque em Quebec, por exemplo, isso eu nunca tinha visto, né? Primeiro porque raramente eu conheço uma mulher que acaba se casando lá em Quebec. E segundo, por causa desse lance de ser canadense e estar se casando com alguém, casando, né? E aceitando uma outra religião e mudando os hábitos, assim. É bem curioso esse lance. Sobre o homem, eu vejo aqui em Ottawa, eu não vou falar por Quebec porque eu não lembro, mas eu vejo que os homens daqui, os canadenses, eles estão mais no modo por favor me aceite do que eu escolho qualquer uma, entende? Tipo, não tem assim uma predileção, assim, eu vou escolher mulheres de tal origem e tal. Você vê de tudo, você vê canadense com canadense com latino, latino com negro com árabe, asiático com canadense, etc. Eu não consigo ver um perfil assim de escolha entre eles. Talvez porque, sei lá, aqui mais ou menos assim, a média de idade é bem menor do que eu costumava ver em Quebec. Quebec você consegue ver muita gente de idade, né? Gente que tá na terceira idade e tal. E aqui em Ottawa tem muito mais gente jovem, assim, que pelo menos que eu tenho contato, que eu vejo. E os caras se misturam com todo mundo. Não tem assim, eu vou escolher só de tal origem. Talvez tenha a ver com um lance que a gente fala de vez em quando aí, que a galera que é mais nova, ela tá com bem menos preconceitos, né? De predileções, assim, então... Eu tenho uma correção para fazer no que eu falei, que eu acabei de lembrar que eu estou em Vancouver. E, assim, o que eu escuto, inclusive de pessoas, assim, que já moram em Toronto, já moraram em Toronto, em Ontário, vamos dizer, é que aqui em Vancouver, especialmente, é muito difícil as pessoas estabelecerem novos relacionamentos, assim. Então, talvez seja essa a dificuldade que meus amigos estejam tendo aqui, as pessoas que eu conheço estejam tendo, que nem você tá falando, né? Que os casamentos interculturais, assim, né? Aí em Ottawa é bastante frequente, né? E aqui eu não vejo tanto. Só que British Columbia, eu diria Vancouver especialmente, tem uma característica diferenciada em relação a isso, sabe? Não é um comportamento que é padrão do resto do país, não. Tem muito asiático, né? Muito chinês, principalmente, tem, né, muito, cara? Muito. Você vê, André, essa parada dos caras sofrerem discriminação por conta das chinesas? Porque o chinês, ele tem uma escolha, assim, pro padrão de casamento que você vai ter. É mais ou menos, você tem que escolher alguém que valha a pena, né? Vou colocar entre aspas isso daí, né? Eles têm isso, né? Do que é um bom partido, né?
Isso, porque, pô, o chinês, de modo geral, ele pensa em você expandir seus relacionamentos e manter o seu nível social, né? Eles têm muito mais essa coisa do... Vamos dizer assim, eles tratam mais o casamento como um contrato social mais, assim, né? É prático, né? Um contrato social, um contrato bem isso, verdade, tirou, acho. De criar uma família, não sei o quê, e do que vai enriquecer, o quanto vai ganhar, né? Tudo, essas coisas, assim, é um business, né? No fim das contas, é um business. Sim, o que eu vejo aqui é muito os chineses, assim, os orientais daqui se relacionando entre eles. Até na academia mesmo que eu vou, tem muito chinês na academia que eu treino, e as meninas chinesas estão sempre ali junto com os meninos chineses, assim, muitas meninas muito bonitas, assim, me impressiona, assim, como tem meninas chinesas bonitas aqui, e sempre com os meninos chineses. Raramente você vê elas, assim, com outras pessoas de outras nacionalidades. Eu, pelo menos, não vejo, tá, gente? Are you or have you ever been a regular customer of Habib's? Oh, yes. A gente tem uma grande dificuldade de ter uma amizade com os locais por uma diferença do que significa amizade, né? Em termos de conceito. Às vezes a gente tem até com brasileiro mesmo, que vem de outras regiões e não pensa muito parecido com a gente, mas, tipo assim, notório em relação ao fato de que tem muito... Quando eu cheguei aqui, a maioria das pessoas que eu gostaria de ser amigo, eles já têm os amigos deles da época da escola, da época da faculdade, sei lá, de antes ou do trabalho mesmo, e para eles aqui, 2, 3 amigos tá bom, né? Enquanto que a gente é meio aquela coisa de, entre aspas, muvuca, né? Então quanto mais gente você, coração de mãe, você abre, você tem muitos amigos, e é um sistema que não funciona. O canadense não consegue viver com você, tipo, a cada 2 semanas na casa dele, entendeu? Uma coisa que cai como uma luva em termos culturais, né? Aqui é mais difícil. A gente chega e a gente realmente tem que começar a estabelecer as amizades do zero, né? Eu tava lá em Toronto, era muito difícil fazer amizade com os locais lá, até porque os locais que moravam perto de mim, eles eram todos de outras culturas, assim, mais fechadas e que, em geral, só se relacionavam dentro da comunidade deles, assim. E mesmo aqui eu tô conseguindo, assim, fazer amizade com pessoas de outras culturas, mas é amizade com canadenses, basicamente, e com filipinos, pessoal que trabalha comigo, entendeu? Mas é uma amizade que mais se restringe ao ambiente de trabalho. Às vezes a gente marca alguma coisa fora e tal, mas não é aquela coisa de você fazer amigos como você fazia no Brasil. O meu grupo... Não frequenta a sua casa, né? Não frequenta a minha casa, não. No máximo a gente vai pra academia junto, entendeu? Já tô conseguindo chegar nesse nível de convidar pra ir pra academia, vamos treinar junto e tal. Mas não de frequentar a casa. Mas aqui nem meus... Porque não é o conceito de amizade que você tem aqui, né? Mas nem meus amigos brasileiros não frequentam minha casa aqui. A gente sempre se encontra num café ou num bar para tomar cerveja. Ou a gente está organizando uma festa para a semana que vem, que é uma festa junina que já tem quase 50 brasileiros confirmados na lista, 48. Então os amigos chegados continuam sendo brasileiros, entendeu? Porque com os daqui parece que é uma coisa meio assim, não é impenetrável, mas você tem que ser muito mais a água mole em pedra dura que tanto bate até que fura, demora. De fato, o latino, eu vou incluir o brasileiro e o latino tudo nessa mesma panela, eles são muito mais fácil, é muito mais fácil para essa galera criar novas amizades em qualquer época da vida do que, sei lá, digamos um norte-americano ou um europeu ou um asiático. Eu acho que, de modo geral, as pessoas acabam fazendo amizades com base nas afinidades ou na época da vida que você está passando, né? Você tem seus amigos que estudaram com você no colégio, os seus amigos que foram para a faculdade com você, ou o pessoal que trabalhou no seu primeiro emprego, ou que fazem Cooper com você, e etc, etc. E é como se essas pessoas acabarem... essas pessoas acabam fazendo parte de uma cota de amigos que se encaixa na disponibilidade que você tem na tua vida. Porque todo mundo
todo mundo, tirando os latinos, eles são muito focados em dar prioridade pro próprio tempo, né? Tipo, você tem 16 horas no seu dia, 8 delas você tá trabalhando. Então, o resto do período você tem que dividir entre onde você vai estar, o trabalho, a ida e volta para casa, se você vai estudar ou as atividades que você vai ter. A gente que chega nessa altura do campeonato aqui, já na terceira fase da vida, quase, a gente já tá tentando entrar, geralmente, num grupo onde eles já atingiram a cota deles. Então, tipo, eles sabem que não conseguem dar atenção para você se eles incluírem você dentro desse meio. Então, o que eu consigo enxergar, e tirando da minha própria experiência, você tem que acabar se relacionando com as pessoas dentro de um outro meio que não sejam esses que já estejam saturados, trocando em miúdos. Você não vai conseguir fazer amizade com muita facilidade com um cara que trabalha contigo. Então você tem que procurar, sei lá, vai fazer um curso de teatro, ou então vai fazer dança, vai fazer uma arte marcial e tal, que é um lugar onde você vai ter a possibilidade de estar desenvolvendo novos círculos de amizades, onde você talvez consiga criar um relacionamento mais duradouro com essas outras pessoas. Eu tenho um ponto a fazer aí, que eu tenho meus amigos que moram em Waterloo, que moram em Windsor, que moram em Bradford, cidades menores em Ontário, e todas essas pessoas criaram amizade com locais, assim, com vizinho, daquela coisa do vizinho chegar, você se mudar para casa e o vizinho chegar trazendo um bolo, ou trazer alguma coisa para você. Sim. E eles criaram laços de amizade que eles vão na casa das pessoas, as pessoas vão na casa deles. Me parece que o fato de ter o canadense de interior é muito diferente do canadense que eu conheço aqui, que eu conheci em Toronto, ou que mesmo você conhece em Ottawa. Eu acho que é por causa do tamanho da cidade e o estilo de vida que as pessoas têm. Talvez, Talvez, porque, por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, a gente tem, os meus vizinhos são muito gente boa, os filhos dele vêm aqui em casa, passa a tarde brincando com os meus vão pra casa dele, brincam, mas eu moro nessa minha casa que vai fazer 7 anos, ou é 8, não me lembro mais agora, e a gente nunca conseguiu marcar um jantar. Enquanto que meus amigos brasileiros, a gente se vê a cada 2 semanas, a cada semana, se for lá no verão, a gente se vê o tempo todo. Então sabe, de frequentar a casa e tudo, não é o mesmo tipo de relacionamento. Aqui daí entra num outro lance, eu acho, Berg, porque acho que a gente entre brasileiro, principalmente quem vem sozinho pra cá, ou que vem os marido e esposa, ou que vem um casal, você não tem família. Então você acaba criando uma afinidade com um certo grupo de pessoas, e essa afinidade para algumas pessoas acaba virando família. Tipo, mas por exemplo, eu tenho amigos canadenses, certo? Eu tenho amigos quase que locais, são gente finíssima, a gente gosta muito deles, mas a gente se vê uma vez por ano. Sim. E para eles tá de boa, entendeu? É diferente, né? E isso eu chamo de ficar sozinho no mundo, entendeu? Não chore, Berg. Senti uma carência. Rancor, uma carência nessa... Estamos sozinhos no mundo. Não, é sério. A gente não sente falta porque a gente tá rodeado de brasileiros, mas todo mundo sempre fala assim, e com os canadenses, como é que é? Eu digo, não, eu tenho amigos canadenses, mas não é a mesma coisa, entendeu? Quando a gente se encontra e que eles veem a gente, parece assim que aquela saudade imensa, que ele sabe se tá com você, faz, pô, que legal, adoro ser seu amigo. Falei, pô, se isso aí é adorar ser meu amigo, caceta, hein? Imagina se você não gostasse de mim. Cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, e eu correndo o risco de levar porrada nessa altura do campeonato, mas eu acho que brasileiro é muito grudento, cara. Não, é sério, velho, que tipo, eu não sei se é a época da vida que eu tô hoje, mas sabe aquele lance, a gente comentava isso bastante no começo do podcast, aquele lance de todo final de semana você tem um churrasco na casa de alguém, tipo, eu adoro ver as pessoas, mas parece que chega uma altura que começa a sufocar. Eu digo assim, cara, eu preciso de um tempo de vocês. Peraí, me dê tempo de ter saudade de vocês um pouco. Tem que ter um equilíbrio, né, bicho? Nem lá, nem cá, né? Eu também acho que se for demais, também cansa. Mas assim, tipo aqui, com meus grupos de brasileiros, assim, eles estão sempre se encontrando. O dia que eu quero, eu vou. O dia que eu não quero, eu não vou. E pronto.
Entendeu? Eu não sinto aqui do grupo aqui aquela obrigação de todo mundo tem que ir, todo mundo tem que fazer, não sei o que. Não, às vezes tá fazendo outra coisa, cada um. Então, o pessoal daqui é unido, mas é independente ao mesmo tempo. É interessante. Are you or have you ever been a regular customer of Habib's? Oh, yes. Vou lançar um último tema pra gente discutir, que é a questão do preconceito mesmo, assim, de racismo ideológico, certo? É quando você é taxado de imigrante e aí você... Mas não é ideológico, né? Racismo étnico. É racismo mesmo. É racismo étnico, vamos dizer assim, não, né? Mas eu digo assim, por exemplo, tem muito canadense que acha que o imigrante veio pra tomar o lugar dele. No trabalho, nas coisas. Ele não tem necessariamente um preconceito contra a outra pessoa, a outra comunidade. Ele tá vendo uma ameaça ao mundo tranquilo deles, entendeu? Cara, eu não vou dizer que é a maioria. Eu já vi casos disso daí, mas eu não acho que seja a maioria. Mesmo quem tem esse perfil, velho, com o perdão da palavra, é nego de pinto pequeno. Tá tentando compensar a própria incompetência com outra coisa. É, porque eu ia até falar assim, né? Ele sente o outro como uma ameaça, mas o outro é realmente uma ameaça se o outro for melhor do que ele naquilo que ele faz, né? Como qualquer um, local ou não, né? Em qualquer lugar, né? E qualquer outra pessoa, qualquer um seria uma ameaça, né? Nesse caso. Como é que é? Tem até um meme na internet que define isso muito bem, né? O cara tá olhando pro outro e tá dizendo assim: peraí, você tá querendo dizer que eu, que não nasci aqui, não falo teu idioma, eu sou uma ameaça pra ti? Jura? Tá feia a coisa, né? Mas é aquilo que eu comentei no Drops, né, cara? Por exemplo, se você comete um erro, o canadense comete erro pra caramba escrevendo. Se você comete um erro, é porque você é imigrante, entendeu? Tem aquela coisa assim, você é meio que taxado, assim. Eles erram, mas ninguém nem fala nada, nem vê, eles nem comentam, mas... Se você errar, a justificativa é porque você é imigrante, entendeu? Vou dizer aí se você errar porque você é burro, entendeu? Você sabe o que me impressiona? Que você já fez esse comentário algumas vezes de que o pessoal te corrige e-mail e não sei o que, e aponta errinhos, bababá. E eu tenho um amigo aqui que trabalha num escritório de arquitetura e também comenta isso, de que tipo, a gerente não sei das quantas vem e corrige, aponta e não sei o que ele começou a usar o Grammarly para corrigir os e-mails dele e tal. E eu falei assim, gente, lá no meu trabalho, o povo é de boa, assim, eu não acredito que meus textos, meus e-mails sejam tão bons que ninguém tenha nada para corrigir, você entendeu? Sempre vai ter. Só que precisa a pessoa estar te apontando um errinho ridículo, às vezes, de preposição, que nem eles aqui não sabem usar direito, entendeu? Mas a pessoa, é como o Berg falou, a pessoa, porque você não é nativo, a pessoa vem meio que cutucar, assim. Todo mundo comete erros em todos os idiomas, inclusive nos seus próprios idiomas, né, nos nativos. Inclusive, muitas vezes, o nativo comete mais erros do que aquele que está aprendendo como segunda língua, porque o que está aprendendo como segunda língua se esforça mais. E, no entanto, eu não vejo essa apontar tanto assim, então me parece que tem, não vou dizer, eu não sei dizer quantos %, mas parece que tem algumas pessoas, assim, que querem sempre estar ali apontando o erro do outro só porque é um imigrante, né? Porque, na verdade, como o Berg falou, muito nativo comete erro e você não fica apontando o tempo todo assim também. Eu poderia apontar erros de nativos que eu vejo acontecer o tempo todo e eu não aponto. Você entendeu? Não, a gente não aponta. A criatura que vai implicar com você por causa da vírgula que você deixa de colocar no seu texto, cara... A criatura deve ter muito pouca coisa pra poder falar mal do teu trabalho. Eu vejo isso daí como um elogio, na real. A pessoa tá precisando... exato. A pessoa tá precisando de um psicólogo, um tratamento, sei lá, bicho. É a segunda vez que você fala isso num podcast, né? Você tá realmente com pessoas com problema psicológico ao seu redor ultimamente. Não do meu, de vocês aí, que as pessoas ficam corrigindo vocês. É isso, pessoas. Chegamos ao final de mais um programa. O que vocês acham? Chegamos a uma conclusão dessa vez? Andréa, conclua. Era pra chegar numa conclusão? Chegamos a uma conclusão. Realmente existe uma minoria que sofre uma certa discriminação. E essas pessoas somos nós. Somos nós.
As árvores somos nós. E tratamento psicológico é bom pra todo mundo também, né? Nossa, não necessariamente tratamento psicológico, mas autoconhecimento faz bem para todos. Berg, o que você tem a me dizer no nosso programa? Eu queria, na verdade, dizer o seguinte: Dobby não tem mestre, Dobby é livre. Profunda sua comparação, meu querido amigo elfo doméstico. Eu fico só pensando qual vai ser a sonoplastia que o Barça vai colocar para essa frase. É isso, pessoas. Programa realmente tenso? Tenso não. Faz tempo que eu tô procurando uma discussão inteligente dessa com vocês. Eu fico feliz de ter vocês como amigos. Acabou de chamar nós de pouco criativo, André. Você tá vendo entendeu? que a gente não tava fazendo a contento nos últimos programas, né? Tava muito aquém. Tá vendo como é que é? O chefe é assim. Nossa, né? você- Sabe como é que é o chefe? Vocês estão precisando fazer terapia, cara. Vocês estão com problema. Pessoas, vocês escutaram a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. E vocês sabem, né? Se vocês quiserem falar com a gente, vocês podem encontrar a gente onde, Andréa? canadagora.com, contato@canadagora.com, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Você tem o live do Drops no domingo. Não pega mais. Tem que mudar a pergunta agora, que ela agora já tá clara. Falei tudo, né? Hein, chefe? Chefe, falei tudo, chefe. Não, eu acho que faltou uma vírgula na sua frase. Puta que pariu, perdi a promoção. Me lasquei. Ai, que palhaçada. Pessoas, uma excelente semana pra vocês. Domingo é dia de Drops. E semana que vem a gente tá aqui, como sempre, com mais um Pode Deixar. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.